foram entoados, por esses irmãos missionários que saíram da sua terra natal com um propósito único de adquirir conhecimento para retornar e ser um instrumento nas tuas mãos. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui, e agora colocar a vida do Delcio, teu filho, nas tuas mãos. Certamente o Senhor já colocou uma mensagem no seu coração, e nós pedimos que essa mensagem nos alcance em graça, em favor do Senhor, em bondade e misericórdia. Use o teu filho poderosamente como um instrumento nas tuas mãos, como uma ferramenta na mão do profissional que o Senhor é. Alcance a todos quanto hoje chegaram aqui desejosos de ouvir a tua voz. Nós estamos disponíveis ao Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Tenha liberdade nesse lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui essa noite, porque eu creio, querido, meu irmão e minha irmã, que você está aqui hoje não por um acaso, mas porque Deus tem um propósito para a sua vida aqui, e Deus tem algo para fazer no seu coração. E essa é a segunda vez que eu venho aqui nesse lugar. Em dezembro do ano passado eu estive aqui com um grupo de discípulos lá de Belo Horizonte. Eu e minha esposa fazemos um trabalho de discipulado com casais, e nós tivemos o privilégio de trazê-los aqui para participar do culto, e foi uma grande bênção na nossa vida, marcou as nossas vidas. E essa igreja, de uma forma ou de outra, tem me abençoado muito. Eu não sei quantos sabem aqui, mas todas as mensagens praticamente que o pastor Rafael prega aqui, ele manda para mim pelo WhatsApp. Essa semana mesmo eu dormi ouvindo uma mensagem de Jó que ele pregou aqui no domingo. E às vezes a gente troca algumas mensagens, e tem sido uma bênção muito grande para mim. E hoje eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de estar com você aqui essa noite. Porque as duas vezes que eu estive aqui, uma coisa tem em comum: o mover de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. Isso, meu querido e minha querida, é o que nós temos de mais importante aqui essa noite. Não é o pregador, não são as estruturas, as cadeiras, as pessoas. O que nós temos hoje de mais importante aqui é o mover de Deus, e o mover do Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio. E é por causa dele que nós estamos aqui, para prestar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus. Eu queria te convidar agora para você dar a mão para o irmão que está do seu lado, para a sua irmã, e orar, interceder em favor da vida dele, para que o Espírito Santo de Deus fale no coração dele essa noite. Levante a sua voz, clame ao Senhor, peça a Deus para abençoar, peça a Deus para falar. Ele é o que nós temos de melhor aqui essa noite. É o mover de Deus, é a manifestação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada sem Ele. Nós somos nada sem Ele. Nós precisamos dele aqui conosco essa noite, e Ele já está aqui, está falando conosco através dos louvores, das orações, das intercessões. E eu te louvo, meu Deus, porque você sabe que eu não sou original aqui nessa noite. O que eu tenho, o Senhor é que me deu. Eu quero prestar todo o louvor, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra. Toca em cada vida, em cada coração aqui. Toca no meu coração, Senhor. Eu me coloco nas Tuas mãos agora, Senhor. Oh, Jesus, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria te convidar para abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 30. É um texto que fala sobre a morte de um homem de Deus. Eu queria te convidar para se colocar de pé, para nós fazermos essa leitura da palavra de Deus, se você puder. Livro de Juízes, capítulo 16, desculpa, verso de 23 até o verso 30. Então os príncipes dos filisteus se juntaram
para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, entregou Sansão nas nossas mãos, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus Dagom, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar de pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o carregava pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas que sustentam a casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e de mulheres, e também ali estavam os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, e olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu e os filisteus. Inclinando-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que ele matou na sua morte, do que todos os que ele matara na sua vida. Amém, Jesus. Quero repetir o verso 30. Morra eu com todos os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que ele matou na sua morte, do que o que eles mataram, do que ele matara em toda a sua vida. Amém, Jesus. Pode se assentar, querido. O povo de Israel praticamente passou por 3 regimes de governo. Houve um primeiro tempo que o regime de governo era teocracia, quando Deus falava diretamente com o povo. Deus chamava Abraão para fora da sua tenda e disse para ele: olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, eu vou fazer da sua geração mais numerosa do que essas estrelas e do que essa areia. Deus chamava Moisés para cima do monte, e Deus falava com Moisés, entregava a lei para Moisés, as tábuas da lei. Deus conduzia o povo no deserto, ora com uma coluna de nuvem, ora com uma coluna de fogo. Deus colocava um anjo à frente do povo de Deus caminhando pelo deserto. Deus mandava o maná para eles, Deus mandava codornizes. Deus entrava na tenda do tabernáculo para falar com Moisés, e quando Moisés saía de lá, o rosto dele brilhava a tamanha glória de Deus, que as pessoas nem mesmo podiam olhar para ele. Então esse foi um tempo que Deus dirigia o povo. E depois que eles entraram na terra prometida, 2ª, 3ª geração, eles foram se afastando de Deus. Deus mandou que eles destruíssem todo aquele povo da terra, mas eles começaram a fazer alianças e ir trazendo toda aquela miscigenação espiritual para dentro de Israel, trazendo os deuses dos outros povos. E foi um período que eu entendo que foi um período de regime de governo de anarquia no meio do povo de Israel. Era uma época que cada um fazia o que achava melhor, cada tribo fazia o que achava melhor. E esse período durou cerca de 400 anos. Foi um período que ora o povo de Deus estava na montanha, em comunhão com Deus e na libertação do inimigo. Ora o povo de Deus estava no vale, no pecado, adorando a outros deuses. E aí Deus levantava um juiz, e ele lutava por Israel, vencia, livrava Israel da opressão do inimigo, e o povo ia para a presença de Deus, e logo depois pecava de novo. E esse ciclo foi acontecendo, ora na montanha, ora no vale, por umas 12 ou 13 vezes, se considerarmos Samuel também,
um dos juízes. E depois teve um último momento, que foi o período da monarquia, quando o povo de Israel pediu a Deus um rei, e Deus então orientou a Samuel que ungisse Saul como o primeiro rei de Israel. E essa história de Sansão que nós lemos aqui acontece exatamente nesse período negro da idade do povo de Israel, quando cada um fazia o que queria, cada um fazia de acordo com o seu próprio entendimento. E um dos juízes que Deus levantou para livrar Israel de uma nação opressora, aqui no caso os filisteus, foi Sansão. E a história de Sansão é uma história que teve um começo muito lindo, mas teve um final muito triste. E isso já me ensina de imediato que nem tudo que começa bem termina bem, se nós não cuidarmos dos propósitos e das coisas que Deus tem colocado para nós na nossa vida. Sansão não nasceu simplesmente por um encontro casual de um espermatozoide com um óvulo. A mãe de Sansão era estéril e o seu pai era velho. Mas Deus mandou um anjo até a mãe de Sansão para dizer para ela: você vai ter um filho, e eu tenho um propósito para a vida dessa criança. E deu um monte de instruções para a mãe de Sansão: ele não vai comer determinadas coisas, não vai beber outras coisas, a navalha não vai passar sobre a sua cabeça, ele vai ter o voto nazireu, porque eu tenho grandes propósitos para a vida dele. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que Deus também tem grandes propósitos para a sua vida. Você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso. Nós nascemos porque Deus tem um propósito para a minha vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E esses propósitos são grandes. O Senhor quer fazer grandes coisas através de você e através de mim. Eu posso ver pela fé Deus olhando para cada um de vocês essa noite aqui, dizendo: ficou muito bom. Ficou muito bom. Deus levantou Sansão e gerou Sansão no ventre de uma estéril para que ele fosse um libertador do povo, para que ele tirasse o povo de Israel da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. Esse era o propósito de Deus para a vida de Sansão. Mas acontece que tem também os propósitos do homem, e muitas vezes, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, e pela nossa vontade, pelo nosso próprio desejo, nós vamos nos desviando do propósito que Deus tem para cada um de nós. E eu louvo a Deus porque eu creio que muitas pessoas aqui essa noite estão em obras, estão em reforma, e têm deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida para fazer uma obra maravilhosa, e te colocar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho feito isso, queridos. Há pouco tempo atrás, eu e minha esposa deixamos os nossos empregos para poder servir a Deus praticamente em tempo integral na nossa vida. Foi a melhor decisão que nós tomamos. E nós temos orado pela nossa vida ministerial, pelo que Deus tem colocado para nós, porque eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer, e não era compatível mais com eu ficar trabalhando numa empresa. Deus estava pedindo o melhor da minha vida, o melhor dos meus talentos, dos meus recursos, o melhor que eu tinha. Deus estava querendo isso. Mas muitas vezes os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso querer vai nos desviando do propósito de Deus. É como a história daquele escultor que estava construindo uma escultura de uma pessoa, e quando ele estava mais ou menos no meio do projeto, antes de terminar, ele foi convidado para fazer um seminário fora, uma palestra. E ele cobriu a sua escultura e chamou um dos seus discípulos e falou: toma conta dessa escultura para mim, até que eu volte de fazer as palestras no seminário. E quando ele foi, partiu, fez, quando ele foi, o discípulo curioso descobriu a escultura, e ele começou a olhar sobre os olhos dele, sobre a visão dele, e disse: olha, mas eu acho que esse nariz está muito grande para esse rosto. E começou a diminuir o tamanho do nariz. Eu acho que esse pé não está combinando com a perna. E aí ele foi, mexeu na perna, e assim ele foi mexendo, e cobriu de novo a escultura. E quando aquele homem voltou, quando ele descobriu aquela escultura, a declaração foi
quem destruiu a obra que eu fiz. E muitas vezes, queridos, se nós não estivermos vigilantes pela nossa própria vontade, nós vamos destruindo a obra que Deus quer fazer na nossa vida. E Sansão, embora Deus tivesse um propósito grande para a vida dele, seja um grande libertador, ele foi se envolvendo com um monte de coisas do povo filisteu. A primeira coisa que ele pediu ao seu pai foi: arruma uma esposa para mim entre os filisteus. E seu pai foi lá, arrumou a esposa. E antes dele casar, ele colocou um enigma para o povo filisteu, que se eles descobrissem, ele daria presente para os filisteus, para 30 homens, vestes especiais. E aí, a sua futura esposa começou a questioná-lo: por que você não me conta? Por que você não me conta? Qual é o sentido do enigma? E de tanto ela aborrecer, ele contou, e ela declarou isso para os filisteus, e eles descobriram. E simplesmente para cumprir uma aposta, Sansão foi lá e matou 30 homens, pegou as suas vestes, entregou para aqueles 30 príncipes dos filisteus. Depois, Sansão indo ainda para a terra dos filisteus, um homem forte, cheio do poder e da força de Deus, destruía leões com as suas próprias mãos. Sansão se irou com aquela situação do pai não entregar mais a filha para Sansão. Ele queimou toda a plantação dos filisteus, queimou a sua vinha, queimou a sua parreira, a sua oliveira, destruiu os rebanhos, porque a esposa de Filisteia não foi entregue para ele. E mais à frente, os filisteus, com raiva disso, foram lá, destruíram o pai e a futura esposa de Sansão, mataram. Ele ficou irado, foi lá, destruiu os portais da cidade. E aí o povo de Israel procurou Sansão e falou: por que você tem feito essas coisas? Você está muito descontrolado. Você está se sujeitando às suas próprias vontades, ao seu próprio interesse, esquecendo para o que Deus te gerou, para o que Deus te levantou. E aí eles tentaram entregar Sansão para os filisteus. E aí Sansão, naquele dia, ele matou mais de 1000 homens dos filisteus. Então Sansão aí resolveu se namorar de uma prostituta filisteia, e que ficava o tempo todo seduzi-lo para que descobrisse qual que era o sentido, o propósito, porque ele tinha tanta força descomunal, diferente de todos os homens. E ele enganou ela durante 6, 7 vezes, mas um dia ele confessou para ela o segredo da sua força. E ela contou aquilo para os filisteus, e à noite eles cortaram os cabelos de Sansão, e ele era um nazireu, ele tinha feito um voto para Deus. E votos para Deus são coisas sérias demais. A Bíblia fala que melhor é que você não vote do que votes e não cumpras. Aí ele perdeu a sua força, ele foi dominado pelos filisteus. E aí aquele homem que foi gerado por Deus para ser um libertador, aquele homem que foi gerado por Deus para trazer o livramento para o povo de Israel da nação filisteia, aquele homem agora foi preso. Furaram seus 2 olhos, acorrentaram Sansão, açoitaram Sansão. Ele perdeu toda a sua força, amarraram ele numa cadeia, numa pedra de moinho. E Sansão, aquele libertador do povo de Israel, ficava ali rodando aquela pedra de moinho, sem sair do lugar, girando, fraco, cansado, porque se desviou dos propósitos de Deus para a sua vida. E o povo filisteu começou a comemorar a vitória. Vamos fazer aqui um grande culto de celebração ao nosso Deus Dagom, porque ele entregou Sansão nas nossas mãos, aquele que matava as nossas ovelhas, aquele que destruía o nosso gado, aquele que acabava com o nosso rebanho, com as nossas plantações. Ele agora é o nosso escravo, ele está nas nossas mãos. Vamos fazer um grande culto para Dagom. E reuniram lá mais de 5.000 pessoas no templo. No andar de cima, os príncipes, os mais importantes, os mais representativos da comunidade. E uma grande festa, eles riam, eles se alegravam diante daquela possível vitória sobre Sansão. E aí alguém teve uma ideia. Sempre naquelas festas tinha que ter o bobo da corte, né? Vamos chamar Sansão aqui para nos alegrar. Vamos fazer de Sansão, traga ele aqui para nos divertir. Ele vai ser hoje o bobo da nossa corte.
aquele que nos destruía, está hoje cativo e ele vai ser o bobo da corte. Tragam ele aqui. E levaram Sansão lá para dentro do templo de Dagon. E Sansão cego, eu fico imaginando como que ele divertia os filisteus. Ele andava para um lado, andava para o outro, trombava nas coisas, derrubava tudo. E as pessoas riam quando ele trombava, riam quando ele caiu. Você não era o vitorioso de Israel, você não era o libertador de Israel. Olha o que Dagon fez com você. Eu fico pensando, queridos, é como se tivesse ali uma luta de MMA ou uma luta de boxe. Alguém devia estar com o microfone na mão dizendo: Ladies and gentlemen, desse lado, Sansão, escravo, cego, cativo, magro, cansado, alguém que fica rodando moinho sem sair do lugar. Agora nesse outro canto, os príncipes dos filisteus, os melhores dessa terra, os mais valentes entre o nosso povo. Em quem você apostaria suas fichas do ponto de vista humano? Mas apesar de tudo isso, Deus estava longe de terminar o que ele havia e o seu propósito para a vida de Sansão. Nosso Deus, ele é assim, né? Apesar das nossas falhas e das nossas imperfeições, e apesar do ponto de vista humano, muitas vezes nós nem apostamos em Sansão numa situação dessa. Deus coloca todas as suas fichas em nós. Deus coloca todas as suas fichas em você, em mim, apesar das nossas fraquezas, dos nossos erros, até apesar de muitas vezes nos desviarmos do seu propósito. Deus coloca as suas fichas em nós. Aliás, Deus colocou todas as suas fichas em nós quando mandou Jesus aqui nesse mundo para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele era o melhor que Deus tinha, ele era o melhor de Deus, e ele mandou esse mundo porque ele ama você, porque ele aposta em você, porque ele tem um propósito para a sua vida, porque ele quer fazer diferença na sua casa. Você crê nisso e pode dar um glória a Deus? Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Que daqui para frente Deus pode fazer como fez com Sansão, que matou mais homens no último minuto da sua vida do que ele matou em toda a sua vida? Você crê que Deus pode fazer mais na sua vida do que fez talvez em toda a sua vida até hoje? Esse é o grande mistério de Deus para a sua vida essa noite. É o grande propósito de Deus para você essa noite. E Sansão matou mais naquele dia do que ele tinha matado em toda a sua vida. Deus aposta em você, querido. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Talvez você olhe para você mesmo e diz assim: mas eu sou pequeno demais, eu não tenho capacidade, eu sou um pecador, eu tenho um monte de problemas na minha casa, eu tenho um monte de dificuldades no meu trabalho, eu tenho um monte de dificuldades na própria igreja. Mas Deus não olha para a sua dificuldade, Deus não olha para a sua adversidade. Deus olha no potencial que há em você e no que Ele pode fazer por você. Ele não te salvou, Ele não me salvou só para eu ficar livre do inferno. Ele te salvou e me salvou por causa das coisas que Ele tem para fazer na sua vida e na minha vida. Você está compreendendo o que Deus quer falar para você essa noite? E matou Sansão no último dia da sua vida, nos instantes finais, nos minutos finais, mais pessoas do que ele tinha matado em toda a sua vida. Agora, alguns princípios para isso. Não era o fim para Sansão. Não é o fim para você. Talvez você pense: eu estou atravessando um deserto muito grande, igual o povo de Israel. Mas eu quero dizer para você essa noite que o deserto não é a sua habitação. Deus permite nós passarmos por ele, mas ele não é a nossa morada. A nossa morada é uma cidade santa que Deus está preparando para mim, para você. E um dia nós vamos encontrar com o Senhor, e Ele vai dizer para você, vai dizer para mim: bendito filho do meu Pai, entrai no descanso que está preparado para você.
Mas até lá nós temos muitas coisas para fazer. Deus tem muitos propósitos para a sua vida. Deus tem muitos propósitos para você, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, aqui nessa comunidade. Como muita coisa já tem sido feita aqui. Às vezes Deus permite o deserto. Deus permitiu a cova para Daniel, mas não permitiu que os leões tocassem nele. Porque Deus protege os seus filhos. Deus permitiu a fornalha para os amigos de Daniel 7 vezes mais quente, mas não permitiu que o fogo queimasse a pele daqueles homens de Deus. Deus às vezes permite lutas na minha vida, lutas na sua vida, mas Ele vai preservar você. Nós estávamos cantando sobre Jó, Gurinha mesmo, e o Espírito queimava no meu coração, enquanto o louvor ministrava sobre as nossas vidas. E Deus retribuiu o Jó em dobro tudo que ele perdeu, até os próprios filhos, porque Jó ficou com 10 filhos na terra e 10 filhos na glória, na presença de Deus. Compreende isso? Mas há alguns princípios para que isso aconteça, e eu queria terminar com isso. O primeiro deles é: se humilhe na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus para que Ele faça grandes coisas através da sua vida. A palavra de Deus declara que nós devemos nos humilhar na presença de Deus, que Ele nos exaltará no devido tempo. E que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça, Ele dá a sua glória, Ele dá a sua bênção, Ele dá a sua força. Então nós vamos nos humilhar na presença de Deus, como Sansão, que foi levado por um escravo e teve que depender daquele escravo para dizer: me coloque aqui nas colunas do templo. O nível mais inferior dos filisteus: me coloca aqui nas colunas do templo, por favor. Eu estou cego, não estou enxergando nada, mas eu preciso ir até as colunas. Deus quer de cada um de nós um coração ensinável, um coração humilde na presença dEle. Eu tenho sido muito edificado com as mensagens aqui dessa igreja, embora não esteja aqui, mas glória a Deus que eu recebo. Eu falei para o pastor Rafael ali que essa semana eu dormi ouvindo a mensagem de Jó, e foi uma bênção que ele pregou aqui domingo passado. Seja ensinável. Ouça os seus pastores, ouça os seus líderes, ouça os jovens da igreja, ouçam as crianças da igreja, ouça os adultos da igreja, os mais velhos. Tenha um coração ensinável. Conquiste a você mesmo antes de conquistar o seu inimigo. Talvez o grande erro de Sansão foi não conseguir conquistar a si mesmo antes de dominar e conquistar os filisteus. A segunda coisa: tenha foco, tenha objetivo, tenha sonhos para a sua vida, em todas as áreas, mas principalmente a sua vida ministerial. É isso que eu tenho buscado com a minha esposa, em jejum e oração. O propósito de Deus e o grande projeto de Deus para a minha vida. Deus não me tirou da empresa que eu trabalhava com 1.600 funcionários, gerenciava uma indústria grande. Deus não me tirou de lá simplesmente por nada. Deus não tirou você de onde você está. Deus não colocou você onde você está por acaso, porque Ele tem um propósito para você ali naquele lugar. E é o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho orado por isso. Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade, porque não há lugar melhor para eu estar, e nem para você estar. Então tenha foco, tenha objetivo na sua vida, no seu ministério, tenha sonhos. Sonhe além das suas realizações atuais, sonhe além dos projetos atuais da igreja, sonhe coisas novas para a igreja, para alcançar as pessoas que estão aqui nessa cidade, nessa comunidade. Sabe, os sonhos são o alimento da alma. Nós começamos o nosso processo de envelhecimento quando os nossos lamentos começam a substituir os nossos sonhos. Sonhe coisas grandes. Aprenda com o seu passado. Não se conforme com o seu presente. Desafie o seu futuro na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Aprenda com o passado. Não se conforme com o presente. Desafie o seu futuro, porque Deus tem coisas grandes para fazer. E Sansão tinha foco. E ele disse para aquele escravo: me leve nas colunas principais, aquelas que sustentam o templo. Não é qualquer uma, não é qualquer pilastra, não é qualquer coisa pequena. Eu quero ir nas colunas principais. Esse é o meu foco. Me leva lá, me deixa lá, deixa que eu encoste uma mão numa coluna, outra mão na outra coluna.
Ele sabia o que ele queria. O importante não é só servir a Deus, mas é servir a Deus como Ele quer, onde Ele quer e na hora que Ele quer. Veja à frente do seu tempo e acima das circunstâncias da vida. O pastor estava falando agora sobre a questão de servirmos a Deus com as coisas que Ele nos dá, com a nossa prosperidade. Prosperidade para mim é ausência de necessidade, de nós compartilharmos essa prosperidade que o Senhor nos dá. Então sonhe, tenha objetivos, tenha foco na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Não existe vento bom para quem não sabe em que porto quer chegar. Já dizia Sêneca milhares de anos atrás. A terceira coisa, o terceiro princípio é: tenha garra, tenha força, tenha vontade, queira fazer. Quando falar dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu ministério aqui na igreja, deixe que o seu coração bata mais forte, deixe que os seus olhos brilhem, lute. Como Sansão, morra eu e os filisteus, mas hoje Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Se for preciso morrer pela obra, morra. Deixe que os seus olhos brilhem. Apaixone-se pela obra de Deus, pelos projetos de Deus, pelas propostas de Deus para a sua vida. Muitas pessoas às vezes na igreja, eu fico olhando lá onde eu moro, parece que há um espírito de aposentadoria, espírito de INSS no povo de Deus. Então nós temos que orar e repreender esse espírito das nossas vidas. No reino de Deus não existe INSS, não existe aposentadoria. Nós somos guerreiros, soldados de Cristo e guerreiras de Cristo aqui essa noite. Somos um exército de Deus, e como exército de Deus, nós morremos no campo de batalha. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Ela é viva, ela caminha. Ela caminha na direção de batalhar contra o nosso inimigo. E Jesus prometeu para cada um de nós que nós seríamos vitoriosos. A igreja não está na defesa, a igreja está no ataque. Eu estou no ataque como soldado de Cristo, você está no ataque como uma guerreira de Cristo. Nós não estamos na defesa, nós estamos no ataque. E Jesus prometeu para nós que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Aleluia! Aleluia! Essa é a promessa que nós temos. Tem pessoas aqui fora indo para o inferno a cada minuto desse culto, morrendo indo para o inferno. Mas eu creio que Deus vai levantar grandes homens e mulheres de Deus aqui para fazer a diferença nesse lugar. Já tem feito isso. Mas hoje Deus quer mostrar para você que Ele pode fazer ainda na sua vida, mais da sua vida daqui para frente do que tudo talvez que Ele já tenha feito. Porque Sansão matou mais homens no último instante da sua vida do que ele havia matado em toda a sua vida. Morra eu e os filisteus. Nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus dos recomeços. E essa noite é noite de recomeço. Para a minha vida, para a sua vida, para todos nós que estamos aqui, nos alistarmos de novo no exército de Deus. Talvez muitos aqui tenham abandonado o primeiro amor, mas Deus nos chama hoje de volta ao primeiro amor. Aquele tempo que o fogo de Deus ardia no nosso coração, no altar do nosso coração, que nós passamos horas e horas em vigília, jejuns, em oração, clamando a Deus para ser instrumento, um vaso na mão de Deus. Oh, glória a Deus. E a última coisa para terminar: se humilhe na presença de Deus, tenha foco, tenha garra, força, vontade de vencer. Não veja os obstáculos da vida como uma ameaça, mas veja como uma oportunidade. Sabe, eu tenho vou fazer 64 anos de idade, e eu já aprendi uma coisa na vida: nem sempre nós podemos escolher as situações da vida que vêm sobre nós, mas como nós vamos reagir a elas sempre é uma decisão nossa, minha e sua. Existem pessoas que diante da dificuldade se desesperam, cruzam os braços, blasfemam contra Deus. Mas existem pessoas que transformam as ameaças em oportunidades. E eu creio que aqui está cheio de gente assim essa noite, que transformam ameaças em oportunidades, que passam por dificuldades, por lutas como eu passo, como vocês, muitos aqui passam.
mas que na hora da grande tribulação, na hora do grande sofrimento da minha vida, eu coloco meu joelho no chão, levanto minha mão para o céu e peço a Deus para transformar a maior aflição da minha vida no maior milagre da minha vida. Aleluia! No maior milagre da minha vida. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu quero entregar tudo que eu tenho e tudo que sou para Ele. E a última coisa, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, como Sansão. Senhor, faz de novo. Faz mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez, Senhor. Pode acabar tudo depois. Pode acabar com a minha vida. Pode acabar com tudo que o Senhor projetou para a minha vida. Pode terminar aqui. Mas mais uma vez, Senhor. Me dê a força que o Senhor me deu quando eu andava do teu lado. E Sansão ora a Deus, e diz a Bíblia que ele se encostou nas colunas daquele templo e orou a Deus, falou: Senhor, morra eu e os filisteus. E começou a fazer força naquela hora. Diz a Bíblia que tudo veio abaixo, as colunas se romperam, os andares caíram, todas as pessoas que estavam ali naquele templo de Dagom morreram. Na realidade havia uma grande guerra espiritual ali naquele lugar. Morreu Sansão, o valente de Deus, mas morreram todos os filisteus, 5.000 pessoas, os príncipes, os mais importantes. Deus agiu, Deus respondeu a oração de Sansão e deu vitória para ele naquela hora, no último momento da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você não esteja vendo mais sentido para a sua vida. Talvez você não esteja vendo mais um direcionamento para a sua vida ministerial, para a sua vida como cristão. Mas hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de renovação. Hoje Deus pode começar a fazer na sua vida, na minha vida, mais do que Ele fez até hoje. Então, tem 40 anos que eu sirvo a Deus. Tem 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu sei que Deus ainda tem coisas grandes para fazer na minha vida e na sua vida. E eu não sei o que você pensa de você mesmo, mas eu sei que Deus está olhando para você essa noite e está dizendo assim, como diz para Adão: ficou muito bom. Ficou muito bom, Deus ama você. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Mas clame ao Senhor, porque Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você serve, Ele não rejeita uma oração. Você pode se colocar de pé, querida? Eu queria cantar esse cântico com você essa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. Desde a hora que eu entrei aqui hoje, eu sinto a presença de Deus aqui. Há um clima, há uma atmosfera de espiritual aqui no nosso meio. E quem cria essa atmosfera é o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, querido. Deus não rejeita uma oração. Oração é alimento. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta ou ficar no sofrimento. O deserto não é o seu lugar, é só uma passagem. Seu lugar é na Terra Santa. Basta somente
contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. A fé é assim, né? Muitas vezes não faz sentido, mas faz um milagre acontecer na nossa vida. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Na sua vida, na minha vida, Deus está trabalhando essa noite. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, glória a Deus. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Hoje é sua hora de vencer. Então louve, Louve a Deus. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra que ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Deus tem um desafio para você essa noite que está aqui. Você não está aqui por acaso, querido. Eu tenho certeza no meu coração. O Espírito de Deus trouxe você aqui essa noite. E Ele tem um desafio para você. Se você crê que Deus pode agir mais poderosamente ainda na sua vida, que Ele pode fazer mais na sua vida a partir de hoje do que Ele já fez em toda a sua vida. Como Sansão, que matou mais de 1000 homens no seu último momento do que em toda a sua vida. Nós queremos fazer uma oração com você. Se você se sente desafiado essa noite, enquanto cantamos de novo, saia aí do seu lugar, vem aqui na frente, queria os pastores aqui para me ajudar, para interceder. Enquanto nós cantamos, querido, vem aqui, nós queremos orar por você. Nós queremos pedir a Deus que dê uma porção dobrada do Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar e pode vir, querido. Nós queremos orar com você. E o pastor Rafael para estar aqui conosco. Aliste-se no exército de Deus essa noite. Deus faz diferente na minha vida. Fala com Deus assim, só mais uma vez, Senhor. Fala com Ele essa noite, só mais uma vez, Senhor, faz na minha vida. Faz mais, Senhor. Deixe que Deus jogue o manto sobre a sua vida, como Elias jogou o manto sobre Eliseu e deu a ele porção dobrada do Espírito do Senhor. Essa porção dobrada sobre a sua vida essa noite. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, está te convidando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Oh, glória a Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. E sobre o seu relacionamento com Deus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Vem cá, querido, pode vir. Não
nos constranja, não. Eu sei que eu sou um cristão, eu creio em Deus e eu trabalho para Deus há mais de 40 anos. Mas eu sei que Deus pode fazer coisas novas todos os dias na minha vida. Eu creio nisso, por isso eu larguei tudo para servir o Senhor. Eu creio que Deus pode fazer na minha vida como Ele pode fazer nas nossas vidas, de todos nós aqui. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos orar. Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe impossibilidade humana para uma fé quando ela é condicionada a um Deus todo-poderoso. Então não se limite ao lugar da sua visão. Não limite você às circunstâncias que você está vivendo. Porque a vida do homem, ela é cíclica. Assim como as estações do ano, que temos primavera, verão, outono e inverno, a vida é assim. Existem dias onde nos encontramos no inverno, por exemplo, onde tudo é frio, cinzento, apático. O desânimo, a prostração, a paralisia bate à nossa porta. Mas tenha certeza, por pior que possa estar sendo a circunstância que você está vivendo, ela vai passar no nome de Jesus. Porque não existe dor, não existe mal que dure para sempre. Por isso, virá certamente a primavera e também o verão, uma estação de luz, de vida, de cor, de sabor, de calor. Agora, o que eu e você não podemos jamais é nos limitar à condição e o estado em que estamos vivendo. Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo que hoje ganhou o Brasil aí. A agenda dele já foi tomada aí. Tá difícil até falar com ele. Ele falou pra mim: olha, eu me lembro quando no quarto sozinho eu chorava e eu falava com o Senhor: Senhor, quando que vai acontecer o teu chamado na minha vida? Lá no quarto, no secreto, era ele e Deus. E lá Deus pensou ele e levou ele para o Brasil. Você que está aqui hoje e você tem perguntado para Deus: Senhor, quando que vai acontecer na minha vida? Já aconteceu na vida de tanta gente e na minha vida ainda não aconteceu. Eu quero dizer para você, não como um clichê evangélico, mas no nome poderoso de Jesus, que Deus não se esqueceu de você, cara. Porque você é filho, porque você é filha. A Bíblia fala que as mãos de Deus, elas estão abertas e na mão de Deus está escrito, tatuado o seu nome. Por isso, quando Ele olha para a mão dele, Ele vê você, Ele vê o seu nome. Nós vamos orar. Você que está no seu lugar e ainda assim deseja estar aqui na frente, não perca tempo, venha. Porque existe uma graça liberada aqui para você, para todos quanto desejam. Pai, nós queremos em nome de Jesus, depois de uma palavra rema como essa, colocar as nossas vidas diante do Senhor, reconhecer, Pai, que muitas são as vezes que nos colocamos de forma arrogante, presunçosa, vaidosa como Sansão, achando que tudo é na força do nosso braço, achando que nós é que fazemos. Mas a verdade, Senhor, é que ai de nós se não for o Senhor. Por isso nessa noite, reconhecendo quem somos e também quem Tu és em nós, nós pedimos que, através da Tua misericórdia, o Senhor derrame sobre nós mais uma vez a Tua bondade. Faça mais uma vez, Pai, que mais uma chance, que mais uma oportunidade possa ser dada, e que definitivamente hoje um novo tempo, um novo cronos, um novo momento em Ti aconteça, que seja estartado nos céus, um novo ciclo, uma nova fase, um novo modelo de vida, em nome de Jesus. Que esses homens e mulheres que estão aqui rendidos possam hoje ser renovados pelo Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, que um bálsamo possa preencher esses corações,
possa ser instaurado dentro deles e que a partir de hoje tudo se faça novo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos.